Você já perdeu algo tão sagrado que seria capaz de atravessar o inferno para recuperar? Já sentiu a raiva queimar no peito como ferro em brasa, a ponto de fazer qualquer negócio com o próprio diabo? No sertão do início do século XX, existiam coisas que um homem de verdade não podia deixar passar. A honra de uma irmã era uma delas. Se você gosta de histórias de coragem e justiça do sertão, deixa aquele like, compartilha com quem precisa ouvir esses causos, comenta aí embaixo o que achou dessa introdução e se inscreve no canal para não perder nenhuma lenda do cangaço. Esta é a história de Vicente, que o povo do sertão passou a chamar de O Fiel, um homem que perdeu tudo numa noite maldita, mas que encontrou em Lampião a ferramenta da sua vingança. Uma história que mostra como, no sertão brabo, quem planta vento colhe tempestade. Era numa dessas noites abafadas do sertão, quando até o vento parece ter medo de soprar, que Vicente se sentou naquela mesa de jogo que mudaria sua vida para sempre. O suor escorria pela testa dos homens ali reunidos, mas não era só do mormaço. Era da tensão que pairava no ar, como abutre esperando o defunto. Vicente era um vaqueiro honrado, dessas criaturas que a palavra vale mais que ouro. Tinha uma irmã, Rosário, moça bonita como flor de mandacaru e pura como água de nascente. Era tudo que restava da família dele, depois que a seca e a doença levaram os pais. Ele cuidava dela como quem cuida de relíquia sagrada, prometendo na cova dos velhos que nada de mal aconteceria com a menina. Naquela noite fatídica, Vicente estava na vila participando de uma venda de gado, quando acabou sendo convidado para o jogo. Era uma mesa perigosa. Tinha ali fazendeiros ricos, comerciantes espertos e, no meio de todos, o tenente Augusto Pereira, um homem que usava a farda como desculpa para suas safadezas. O tenente era conhecido na região pela crueldade e pela falta de caráter. Diziam que ele cobrava imposto duplo dos pobres e ainda se achava no direito de tomar o que quisesse. Tinha fama de violentar moças de família e depois jogar a culpa nelas. Era desses homens que a própria mãe tinha vergonha de parir, uma praga que a terra teimava em não engolir. As cartas correram pela mesa como folhas secas no vento. O dinheiro mudou de mão várias vezes, e Vicente, que nunca foi muito sortudo no jogo, começou a perder. Primeiro foi o dinheiro da venda do gado. 3 meses de trabalho que sumiram em meia hora. Depois foram as poucas moedas que tinha guardado para comprar remédio para Rosário, que andava meio adoentada. O desespero começou a apertar o peito de Vicente como corda de enforcado. Ele olhava para as cartas e via apenas o rosto da irmã, perguntando como iam viver sem aquele dinheiro. O suor frio escorria pelas costas, mas ele continuou jogando, achando que a sorte ia mudar. Foi quando não restava mais nada no bolso que o tenente, com aquele sorriso de cobra peçonhenta, fez a proposta que selaria o destino de todos ali. Vicente, você ainda pode recuperar tudo. Tenho aqui uma proposta que vai te interessar. Que proposta, tenente? Perguntou Vicente, já sentindo o perigo no ar, como bicho farejando onça. Sua irmã Rosário. Ouvi dizer que é uma moça bonita, bem educada. Aposte ela nesta próxima rodada. Se você ganhar, leva todo o dinheiro da mesa, o seu e o meu. Se perder, o tenente deu uma risada seca que gelou o sangue de todos. Ela vem comigo por 1 semana, só para me fazer companhia, você entende? O silêncio que desceu naquela mesa foi pesado como pedra de cemitério. Os outros homens baixaram os olhos, sabendo que estavam presenciando algo que não deviam ver. Até as velas pareciam tremeluzir de medo. Vicente sentiu o mundo girar ao redor. Sabia que deveria levantar daquela mesa e dar um tiro na cara daquele demônio de farda, mas o desespero de ter perdido tudo, a ideia de voltar para casa sem nada para dar à irmã doente, falou mais alto que a honra. É só 1 semana? Perguntou, a voz tremendo como folha no vendaval. Só 1 semana, Vicente, palavra de oficial, mentiu o tenente. E Vicente, que deveria ter cuspido na cara daquele cão e saído de cabeça erguida, fez a pior escolha da vida dele. Aceitou a aposta maldita. As cartas foram distribuídas como sentenças de morte. O coração batia como tambor de guerra. E quando as cartas se abriram na mesa, Vicente viu sua desgraça estampada ali
como marca de ferro em brasa. Tinha perdido a irmã para aquele demônio de farda. O tenente se levantou da cadeira com aquele sorriso de hiena faminta, ajeitou o cap na cabeça e disse as palavras que ficariam queimadas na alma de Vicente para sempre. Amanhã cedo eu passo na sua casa para buscar minha companhia. Espero que ela esteja preparada para ser educada nos modos de uma dama. Vicente saiu daquela mesa cambaleando como bêbado, mas não era a cachaça que o fazia tropeçar. Era a vergonha e o desespero de quem acabara de vender a própria alma ao capeta. As ruas da vila pareciam mais escuras, como se até a lua tivesse vergonha de iluminar tamanha desgraça. Chegou em casa no meio da madrugada e teve que contar para Rosário o que havia feito. A moça escutou tudo em silêncio, os olhos se enchendo de lágrimas que escorriam como chuva fina na estiagem. Quando Vicente terminou de falar, ela se aproximou e segurou as mãos trêmulas do irmão. "Vicente", disse ela, a voz suave como sempre. "Eu sei que você não queria que isso acontecesse, mas agora preciso que você me prometa uma coisa." "O que for, Rosário?" "Promete que vai me buscar. Não importa o que aconteça, não importa onde eu esteja, você vai me buscar." Vicente apertou as mãos da irmã e fez o juramento que mudaria tudo. "Prometo, irmã. Nem que eu tenha que fazer negócio com Lampião em pessoa." Na manhã seguinte, quando o tenente chegou com seus soldados, Rosário se despediu do irmão com um olhar que dizia tudo sem falar nada. Vicente a viu entrando naquela carruagem maldita e sentiu algo morrer dentro do peito, mas também sentiu algo nascer, uma raiva fria que queimava mais que ferro em brasa. Depois que a poeira da carruagem sumiu no horizonte, Vicente ficou parado na frente de casa como estátua de sal. Foi nesse momento que tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Ia procurar Lampião. Vicente tinha crescido ouvindo as histórias do rei do cangaço, de como ele fazia justiça onde a lei não chegava, de como protegia os fracos dos abusos dos poderosos. Se existia alguém capaz de enfrentar um tenente e seu bando de soldados, era Virgulino Ferreira da Silva. Mas encontrar Lampião não era como procurar gente comum. O cabra vivia se movendo pela caatinga como fantasma, aparecendo onde menos se esperava e sumindo antes que alguém pudesse dar fé. Vicente sabia que teria que sair pelo sertão, de vila em vila, seguindo os rastros e as histórias. Guardou na mochila a pouca comida que tinha. Encheu o cantil d'água e se benzeu diante da imagem de Padre Cícero que ficava na sala. "Meu padim", murmurou, "se o senhor não puder me ajudar nessa caminhada, pelo menos não atrapalhe." Saiu de casa na primeira claridade do dia e começou a andar. Primeiro foi até a vila de Santa Rita, onde soube que Lampião tinha passado 2 semanas atrás, deixando um comerciante desonesto amarrado numa árvore com um recado pregado no peito: "Quem rouba de pobre paga caro." De lá foi para Queimadas, onde um vaqueiro contou que o bando tinha sido visto perto do rio, bebendo água e descansando na sombra dos juazeiros. Cada pista era como migalha de pão que levava para mais longe de casa, mas também mais perto da vingança. Foram 7 dias de caminhada debaixo do sol escaldante. Vicente dormia onde a noite o pegava, debaixo de juazeiro, em casa de gente boa que dava pouso, às vezes até no relento mesmo, olhando para as estrelas e pensando na irmã. A cada pessoa que encontrava, perguntava sobre Lampião. Alguns falavam, contando histórias que misturavam verdade com lenda. Outros se calavam de medo, fazendo o sinal da cruz e mudando de assunto. Mas todos sabiam quem era o rei do cangaço. Foi numa tarde, quando Vicente estava mais morto que vivo de tanto caminhar, que esbarrou com um velhinho que vendia rapadura numa feira. O homem tinha olhos azuis desbotados pelo tempo e uma cicatriz no rosto que contava histórias sem usar palavras. "Que é que você quer com o capitão, meu filho?" perguntou o velho, como se soubesse de tudo sem precisar perguntar. Vicente sentiu o coração disparar. "Como o senhor sabe que eu estou procurando ele?"
Rapaz, você tem a cara de quem perdeu tudo e só tem uma saída. Já vi muita gente passar por aqui com essa expressão. Uns voltam para casa de rabo entre as pernas, outros encontram o que procuram e nunca mais são os mesmos. Foi então que Vicente contou sua história toda. Falou da noite maldita, do jogo, da irmã que foi levada pelo tenente safado. O velho escutou tudo em silêncio, balançando a cabeça e fazendo ruídos de quem já viu de tudo nessa vida. Seu caso é brabo, menino, mas talvez você tenha sorte. Lampião está a 3 léguas daqui, acampado numa grota perto do riacho do navio. Mas cuidado, chegar perto do bando sem ser convidado pode ser a última coisa que você faz na vida. Vicente agradeceu, comprou-lhe um pedaço de rapadura e seguiu na direção indicada pelo velho. O coração batia como tambor de guerra. Ele estava chegando perto do homem que podia mudar tudo. Quando o sol estava se pondo, pintando o céu de vermelho como sangue derramado, avistou a fumaça de uma fogueira subindo entre as pedras. Parou a uns 100 metros do acampamento e gritou: "Capitão Lampião, sou Vicente, de Riacho Verde. Preciso falar com o senhor." A resposta veio na forma de 3 cangaceiros que apareceram das pedras como fantasmas da caatinga, com rifles apontados. Um deles, cicatriz cortando o rosto de uma orelha à outra e chapéu de couro enfeitado com moedas, perguntou: "Que é que você quer com o capitão, cabra?" "Quero justiça", respondeu Vicente. E nessas 2 palavras havia tanta dor que até os cangaceiros sentiram o peso. Foi assim que Vicente chegou diante de Lampião, no momento em que sua vida de vaqueiro honrado ia morrer para nascer, a de Vicente, o fiel. Quando viu o rei do cangaço pela primeira vez, sentiu que estava olhando para uma força da natureza, não para um homem comum. Lampião estava sentado numa pedra lisa, limpando o rifle com a calma de quem tinha todo o tempo do mundo. Usava o chapéu de couro, enfeitado com moedas de ouro e medalhas de santos, e seus olhos eram como brasas que queimavam sem fazer barulho. Tinha o bigode bem cuidado e uma presença que fazia até o vento parar de soprar. "Então você é Vicente de Riacho Verde", disse Lampião, sem levantar os olhos da arma. "Corisco me contou sua história. Diz que você perdeu a irmã num jogo de cartas para um tenente safado." Vicente engoliu seco. "É verdade, capitão. Fiz uma besteira que não tem perdão, mas agora quero consertar." Lampião finalmente ergueu os olhos e cravou aquele olhar que fazia até cobra escorrer para o buraco. "Besteira foi, rapaz. Mas no sertão, quem erra tem direito a uma segunda chance, desde que tenha coragem para pagá-la." O silêncio que se fez foi pesado como chumbo derretido. Os outros cangaceiros pararam o que estavam fazendo para assistir àquele momento. Era como se a própria caatinga estivesse prendendo a respiração, esperando para ver se mais um homem ia nascer ou morrer ali. "Que é que o senhor quer de mim?" perguntou Vicente. "Primeiro, quero saber se você tem estômago para fazer o que é preciso. Não adianta entrar no cangaço e depois ficar com dó na hora H. Aqui não tem meio termo. Ou você é, ou você morre." Lampião se levantou da pedra e começou a andar ao redor de Vicente como onça estudando a presa. "Segundo, quero saber se você é homem de palavra. No meu bando, a palavra vale mais que ouro puro. Quem mente uma vez, não mente 2, porque não fica vivo para isso." Vicente sentiu o suor escorrer pelas costas, mas manteve a voz firme. "Capitão, eu sei que fiz besteira, mas sou homem de honra. Se o senhor me der uma chance, eu provo que tenho valor. E você, compadre, já teve que provar seu valor na vida? Deixa aqui nos comentários, curte o vídeo e compartilha essa história de coragem. Se inscreve no canal para acompanhar como Vicente vai se tornar o fiel." "Está bem", disse Lampião, parando na frente dele. "Vou te dar essa chance, mas primeiro você vai passar por um teste. Se passar, entra no bando e eu te ajudo a buscar sua irmã. Se não passar," ele deu de ombros. "Bem, aí você volta para casa e esquece essa história toda." O teste veio na forma de uma missão que geraria o apelido de Vicente no Cangaço. Lampião tinha recebido informação de que um comerciante da vila de Pedra Branca estava devendo dinheiro para uma viúva pobre, mas se recusava a pagar. O homem tinha contratado jagunços para intimidar a velha e ainda por cima estava espalhando que ela era maluca. "Vicente", disse Lampião,
Você vai até Pedra Branca sozinho. Vai conversar com esse comerciante e trazer o dinheiro da viúva. Não quero morte desnecessária, mas quero o problema resolvido. Você tem 3 dias. Vicente pegou seu rifle, algumas munições e partiu para a Pedra Branca. A caminhada de meio-dia lhe deu tempo para pensar no que estava fazendo. Estava prestes a se tornar cangaceiro, a entrar num mundo onde a lei era o rifle e a justiça saía do cano da arma. Chegando à vila, foi direto à casa do comerciante, um homem gordo e suarento chamado Genésio, que se achava o dono daquele pedaço de chão. A loja ficava no centro da vila, uma construção grande que ostentava a riqueza roubada dos pobres. Genésio, disse Vicente, chegando na porta da loja, vim buscar o dinheiro que você deve para a dona Francisca. O comerciante estava pesando açúcar quando ouviu a voz. Ergueu os olhos e deu uma risada debochada. E quem é você para vir me cobrar alguma coisa, moleque? Sou alguém que não gosta de ver pobre ser roubado por rico sem vergonha. Foi aí que Genésio chamou seus 3 jagunços. Homens grandes, armados e acostumados a intimidar gente indefesa. Mas Vicente não era mais o vaqueiro assustado que tinha perdido a irmã no jogo. Alguma coisa havia mudado nele durante aqueles dias na caatinga. Uma frieza que ele nem sabia que possuía. Olha aqui, cabra, disse o comerciante. Você tem 10 segundos para sumir daqui antes que meus homens te ensinem educação. Vicente olhou para os 3 jagunços, calculou as chances e tomou uma decisão que mudaria tudo. Em vez de recuar, deu um passo à frente, a mão descansando no cabo do punhal. Genésio, você tem 10 segundos para me entregar esse dinheiro, porque se eu tiver que tomar na força, não vai sobrar nem os botões da sua camisa. O que aconteceu depois virou lenda em Pedra Branca. Vicente desarmou o primeiro jagunço com um soco, que o mandou para o chão como saco de farinha. O segundo tentou sacar a arma, mas levou uma coronhada que o deixou vendo estrela no meio do dia. O terceiro foi esperto e saiu correndo, gritando que o diabo tinha chegado na vila. Genésio, vendo que a coisa tinha ficado séria, correu para dentro da loja e voltou com o dinheiro da viúva. Toma aqui, maluco! Toma e some daqui! Vicente pegou o dinheiro, foi até a casa da velha Francisca e entregou cada centavo. A mulher chorou de alegria e disse uma oração por ele, benzendo aquelas mãos que haviam trazido justiça para sua porta. Depois, Vicente voltou para o acampamento de Lampião. E então, perguntou o capitão quando Vicente chegou, ainda com os nós dos dedos ralados da briga. O dinheiro está com Dona Francisca, capitão. Problema resolvido. Lampião sorriu pela primeira vez desde que Vicente o conhecera. Corisco me contou o que aconteceu. Disse que você enfrentou 3 jagunços sozinho e não matou nenhum. Resolveu o problema sem derramar sangue desnecessário. Isso é coisa de homem inteligente. Foi nesse momento que Lampião se aproximou e disse as palavras que mudariam a vida de Vicente para sempre. A partir de hoje, você é cangaceiro. E pelo que vi, você é homem fiel à palavra. Vai ser Vicente o Fiel. 3 semanas depois de Vicente o Fiel ter entrado oficialmente para o bando, Lampião chamou uma reunião especial. A lua estava minguante, perfeita para quem precisava se mover nas sombras sem ser visto. O capitão havia passado esses dias coletando informações sobre o tenente Augusto Pereira, onde dormia, quantos soldados tinha, quais eram seus pontos fracos. Vicente, disse Lampião, ajustando o punhal na cintura, chegou a hora de acertar as contas com esse tenente safado. Mas quero que você entenda uma coisa. Essa vingança é sua, mas a estratégia é minha. Aqui no sertão, quem age por impulso vira comida de urubu. Vicente sentiu o sangue esquentar nas veias, mas assentiu com a cabeça. Havia aprendido a confiar no planejamento de Lampião como quem confia na nascente que nunca seca. Corisco trouxe informações frescas, continuou o capitão. O tenente está aquartelado na vila de São José do Belmonte com apenas 8 soldados. Se acha muito esperto, o danado. Pensa que por estar longe da capital, pode fazer o que bem entende com as filhas do povo. Lampião desenhou um mapa na terra com um punhal, mostrando cada detalhe do quartel. A construção era velha, de pedra e cal, com apenas 2 saídas,
Uma na frente, que os soldados vigiavam, e outra nos fundos, que só usavam para jogar lixo. Vicente, você conhece os hábitos desse tenente melhor que nós. Como ele costuma agir à noite? Capitão, respondeu Vicente, a voz carregada de ódio contido. Ele gosta de beber depois do jantar, fica no escritório dele contando dinheiro e planejando as próximas safadezas. Sempre sozinho. Não gosta que vejam ele com a guarda baixa. Perfeito, então é assim que vamos fazer. O plano de Lampião era simples como água nascente e certeiro como tiro de caçador experiente. 5 cangaceiros cercariam o quartel pela frente, fazendo barulho suficiente para chamar a atenção dos soldados. Enquanto isso, Vicente, Corisco e o próprio Lampião entrariam pelos fundos para buscar o tenente. Mas lembra, Vicente, advertiu Lampião, o tenente é seu. Eu só vou garantir que você tenha a chance de olhar nos olhos dele na hora de cobrar a conta. Na madrugada do dia seguinte, o bando partiu em direção a São José do Belmonte. Cavalgaram em silêncio, cada homem perdido nos próprios pensamentos. Vicente sentia um misto de ansiedade e determinação queimando no peito como brasa de fogueira. Depois de tanto tempo, ia ver a irmã novamente. Chegaram às proximidades da vila quando o galo ainda não tinha cantado pela primeira vez. Lampião dividiu o grupo conforme planejado e deu as últimas instruções. Quando escutarem o primeiro tiro, é o sinal. Daí para frente, cada um sabe o que fazer. Vicente, Corisco e Lampião se posicionaram nos fundos do quartel. O cheiro de comida azeda vinha da cozinha, misturado com o odor de suor e couro velho. Era o cheiro da corrupção, pensou Vicente, franzindo o nariz. O sinal veio na forma de um tiro para o alto, seguido de gritos dos cangaceiros na frente do quartel. Soldados do demônio, saiam daí para fora! Lampião chegou para fazer justiça. A confusão foi imediata. Vicente escutou passos correndo, ordens sendo gritadas, soldados tropeçando uns nos outros para chegar à frente da construção. Era exatamente o que Lampião havia previsto. Soldados sem experiência sempre corriam para onde havia mais barulho. Os 3 entraram pela porta dos fundos como fantasmas da caatinga. O quartel estava escuro, iluminado apenas por algumas tochas fracas que faziam as sombras dançarem nas paredes como demônios. Vicente conhecia o caminho. Tinha estado ali algumas vezes vendendo gado para o exército. Chegaram à porta do escritório do tenente e escutaram a voz que Vicente odiava mais que cobra cascavel. Malditos soldados incompetentes, não conseguem nem prender uns bandidos esfarrapados. Se você está gostando dessa história de vingança e justiça, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com quem você sabe que vai gostar, comentar aí embaixo o que está achando e se inscrever no canal para mais causos do cangaço. Lampião fez um sinal e Vicente abriu a porta de uma vez. O tenente estava de costas, debruçado sobre uma mesa cheia de papéis e moedas roubadas do povo. Quando se virou e viu os 3 cangaceiros armados, o rosto dele ficou mais branco que algodão recém-colhido. Boa noite, tenente Augusto, disse Vicente, a voz calma como água de poço. Vim buscar o que é meu. O tenente tentou puxar a pistola, mas Corisco foi mais rápido e apontou o rifle para o peito dele. Eu, no seu lugar, ficaria quietinho, tenente. Vicente aqui tem umas palavrinhas para trocar com o senhor. Oh, o que vocês querem? Gaguejou o tenente, o suor escorrendo pela testa como chuva no telhado. Quero minha irmã de volta, disse Vicente dando um passo à frente. E quero que você pague pelo que fez com ela. Foi nesse momento que Vicente viu, pela primeira vez desde a noite maldita do jogo, sua irmã Rosário. Ela estava numa cela improvisada nos fundos do escritório, magra como galho seco e com o olhar perdido de quem sofreu coisas que não deviam ser feitas nem com cachorro danado. A raiva que Vicente sentia se transformou em algo muito pior, numa frieza assassina que fez até Lampião recuar um passo. Rosário, chamou ele. Eu vim te buscar, irmã. A moça ergueu os olhos e, ao reconhecer o irmão, começou a chorar. Mas não era choro de alívio, era choro de vergonha.
de dor, de quem tinha passado pelo inferno na terra. Vicente se virou para o tenente com uma calma que gelava o sangue. Você transformou minha irmã numa sombra do que ela era. Agora vai pagar por isso. Vicente, espera! Gritou o tenente. Eu posso te dar dinheiro, muito dinheiro. Podemos fazer um acordo. Acordo? Vicente soltou uma risada seca como osso de defunto. Você já fez um acordo comigo, lembra? Na mesa de jogo. Agora eu vim cobrar os juros. E foi assim, naquele escritório sujo de um quartel esquecido pelo mundo, que Vicente, o fiel, fez justiça com as próprias mãos. O tenente aprendeu, tarde demais, que no sertão existe coisa que dinheiro não compra e perdão não alcança. Quando o sol nasceu naquela manhã em São José do Belmonte, a notícia já corria de boca em boca como rastro de pólvora. O tenente safado tinha recebido o pagamento pelos seus pecados, e Vicente, o fiel, havia recuperado sua irmã das garras do demônio de farda. Os soldados que sobreviveram ao ataque contavam histórias diferentes. Uns diziam que foram 100 cangaceiros. Outros juravam que Lampião tinha aparecido montado numa fera cuspindo fogo. Mas todos concordavam numa coisa: a justiça havia chegado àquela terra esquecida e chegou montada a cavalo e de rifle na mão. Vicente carregou o rosário nos braços até onde estavam os cavalos. A moça estava fraca, mas quando viu o irmão de chapéu de couro e rifle nas costas, sussurrou: Sabia que você ia voltar por mim, Vicente. Sempre soube. Lampião, que havia assistido tudo em silêncio respeitoso, se aproximou de Vicente quando estavam saindo da vila. Fiel, agora sua irmã está livre e sua honra está limpa, mas quero que você saiba uma coisa. Você sempre vai ter um lugar no meu bando. Homem que cumpre a palavra como você é raro como chuva na seca. Mas Vicente, olhando para Rosário ainda tremendo em seus braços, tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo o rei do cangaço. Capitão, sou grato ao Senhor por toda a vida, mas meu lugar agora é cuidando da minha irmã. Ela precisa de paz para curar as feridas da alma, e o cangaço não é lugar para isso. Lampião assentiu com a cabeça, um sorriso respeitoso no rosto marcado pelas batalhas. Entendo, fiel. Família vem primeiro. Sempre foi assim no sertão honrado. Vicente passou os meses seguintes cuidando de Rosário, numa casinha simples que construiu perto de um riacho, longe das vilas e das lembranças ruins. Aos poucos, a moça foi recuperando a força e o sorriso, como planta que volta a florescer depois da seca grande. Mas as histórias sobre Vicente, o fiel, continuaram crescendo pelo sertão. Diziam que ele tinha enfrentado 10 soldados sozinho. Outros contavam que tinha quebrado as grades da cela com as próprias mãos. Havia quem jurasse que na hora da vingança, os próprios santos desceram do céu para abençoar sua causa. A verdade é que Vicente se tornou uma lenda viva. Quando alguém sofria uma injustiça e não sabia a quem recorrer, sempre aparecia um velho para contar. Ora, você não conhece a história de Vicente o Fiel? Aquele cabra que perdeu a irmã num jogo, mas não desistiu dela? Se ele conseguiu recuperar o que era seu, você também consegue. Anos depois, quando Vicente já tinha cabelos brancos e Rosário tinha se casado com um vaqueiro bom e honrado, ele ainda recebia visitas de gente de longe. Vinham pedir conselhos, ouvir a história verdadeira, aprender como um homem pode se levantar da queda mais funda, e Vicente sempre contava a mesma coisa. Rapaz, eu fiz a pior besteira que um homem pode fazer. Apostei o que tinha de mais sagrado. Mas o sertão me ensinou que enquanto a gente tem fôlego nos pulmões e fogo no coração, sempre tem uma segunda chance. E se essa história mexeu com você, deixa aquele like, compartilha com seus amigos e familiares, comenta aí embaixo qual foi a parte que mais te emocionou e se inscreve no canal para não perder nenhum caos do nosso sertão. Porque aqui a gente mantém viva a memória dos que fizeram história, quando a história precisava ser feita.